Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, como o Dia dos Namorados está chegando, eu decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês um pouquinho da minha relação com o meu marido, né, que é gringo. E nesse vídeo eu queria contar pra vocês alguns dos principais desafios que eu encontro numa relação com uma pessoa do exterior, né, com uma pessoa que não é brasileira e que tem uma cultura completamente diferente. E já que eu já comecei o vídeo falando sobre cultura, eu acho que esse é um dos principais desafios de namorar uma pessoa estrangeira, né? Ser casada, no meu caso, com uma pessoa estrangeira, com um gringo. Muito porque temos criações diferentes, né? Temos crenças e valores diferentes. Então, isso é uma coisa muito... um principal pilar, assim, da relação com o estrangeiro ser flexível, para entender que existem essas diferenças e aceitar, respeitar essas diferenças, né, desde que elas não infrijam o seu valor, desde que elas não infrijam, né, a sua personalidade ou a sua saúde mental e física. Mas o que eu quero dizer é que nós, enquanto brasileiros, a gente tem uma cultura brasileira, né, que a gente entende quando a gente vê um outro brasileiro, por mais que ele seja de diferentes regiões do Brasil, existe ali uma conexão cultural entre nós, né? Às vezes você nasceu no Sudeste, vai conhecer uma pessoa do Nordeste ou do Sul, mas ainda assim vai ter ali uma conexão, por mais que a criação seja diferente, por mais que exista, né, diferenças na questão de educação, mas ainda assim a gente tem uma cultura que nos liga. E quando a gente fala de namorar um gringo, né, de ser casada com um gringo, a gente tem que respeitar que eles, pode ser, né, não necessariamente é uma verdade universal, mas pode ser que seja muito diferente da nossa. Então, dando o exemplo, né, do meu marido, que é tcheco, o Mark, eu sinto que ele é uma pessoa muito mais direta. Quando ele fala sobre alguma coisa que ele não tá confortável, que ele não quer fazer, ele pega e fala não. E não pra ele é uma resposta completa. Ele não precisa ficar inventando alguma coisa, né, criando uma história pra aquele não. É não e ponto. E pra ele não tá sendo grosso, pra ele não tá sendo direto, ele tá sendo só, né, normal. E pra mim, eu tô aprendendo ainda que essa questão do não é uma coisa que a gente brasileiro, a gente sofre um pouco, né? Eu não sei vocês, mas pra eu falar não, às vezes pra ir num barzinho, eu não consigo só falar não. Eu tenho que ser um não e explicar o porquê. E aí fazer todo quase uma tese de doutorado por que eu não vou poder fazer aquilo. Ou por que eu tô negando aquela coisa. Então eu acho que essa questão deles serem mais diretos parece muito que eles são frios pra gente, né? Muita gente fala, os europeus são frios. E sim, alguns europeus vão ser realmente frios, mas nem todos. Eu acho que por causa dessa diferença cultural, a gente acaba tendendo a entender eles de forma errada, né? Então eu aprendi muito, assim, sobre essa questão de ser mais direta, de ser mais assertiva com o Mark, né? Que é uma coisa que realmente os europeus são. Uns são bem diretos e são mesmo grossos, e outros só são diretos e ponto, assim. Então eu acho que essa questão cultural realmente acaba sendo um desafio. E se você não estiver aberta pra aceitar que a cultura do seu namorado, da sua namorada, né, do seu esposo, da sua mulher é diferente, pode existir um atrito muito grande e aí realmente vai ter ruído na comunicação, vai ter problema na relação, né? Então é importante estar aberto a aceitar e entender essas diferenças. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é a questão da língua, né? Então existe aí uma barreira, né, da língua quando você não sabe falar a língua da outra pessoa ou quando você não tem inglês suficiente para desenvolver aquela relação. Quando eu comecei a namorar com o Mark, eu tinha inglês muito básico, né? Eu entendia, mas não falava tanto. Então a nossa comunicação, ela era bem basicona, assim. E eu precisei realmente desenvolver o meu inglês para poder me comunicar
que na época era meu namorado e agora passou a ser o meu marido. Então, a comunicação, ela é um dos pilares, né, de um relacionamento saudável. Então, não saber falar a língua da outra pessoa realmente é meio crítico, assim, né? Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, cara, o inglês, ele abre muitas portas profissionais, mas também pessoais, né? De relacionamento. E aí pode ser relacionamento com amigos e relacionamentos afetivos também, amorosos. Como é o caso, por exemplo, de quem tá namorando um gringo. Então, eu vejo muitos né, directs no meu Instagram falando: ai, Mari, eu comecei um namoro com um gringo, mas não foi pra frente. Depois de alguns meses, eu não consegui acompanhar, né, a relação porque eu não conseguia me expressar. E aí, isso faz com que a gente acabasse o namoro, né? Eu gostava tanto dele, ele gostava tanto de mim, mas não existia comunicação. Eu sentia que eu não era ouvida, eu não conseguia me expressar. Ele falava e eu não conseguia entender. Então, isso realmente é muito crítico numa relação, quando a gente não tem abertura para ser a gente mesmo, né? Passar a nossa verdade, se expressar. Então, eu acho que a barreira da língua também é um super desafio para quem vai namorar ou tá namorando, né, uma pessoa estrangeira. Então, como eu sempre dou dica aqui pra vocês que querem, né, aprender e melhorar o inglês, cara, conheçam, façam o Cambly. O Cambly é uma plataforma, né, online onde você consegue conversar com pessoas nativas da língua inglesa 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí você pode treinar com diferentes tutores de diferentes sotaques. Então tem sotaque americano, australiano, inglês, né, britânico. E eu acho que o mais legal do Cambly é a questão que você pode conversar tanto com tutores durante o seu horário de almoço no trabalho, quanto durante o final de semana, depois do expediente, antes do expediente. Então você tem essa flexibilidade para você conversar com os tutores o tempo que você quiser. Então você pode marcar uma aula de 15 minutinhos só para treinar o seu listening, ou 30 minutos, ou 1 hora, você que vai decidir, né, a melhor forma de treinar o teu inglês e de se aperfeiçoar. E eu recomendo muito que, se você tem um relacionamento que tá começando com uma pessoa estrangeira, né, com um gringo, e você quer que esse relacionamento ele se desenvolva, cara, não deixe de focar em aprender e se melhorar no inglês, né? Porque realmente vai abrir muitas portas pra você, assim, num quesito geral, assim. E se você ficou interessado ou interessada em testar o Cambly, né? Que é essa plataforma que eu super recomendo, eu uso, meus amigos usam, e eu recomendo pra vocês aí que querem melhorar ou aprender o inglês do zero pelo Cambly. Eles têm aulas tanto privadas quanto aulas em grupo. Então, entrem no site pra vocês verem as opções. Tá rolando uma promoção especial que só vai durar 48 horas, então, assim, corre pra aproveitar esse desconto, que são planos a partir de R$70 mensais, 1 hora de aula por semana. Então corre pra aproveitar essa promoção. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então clica aqui e já corre pra não ficar de fora. E aí, pra encerrar esse vídeo, eu quero trazer uma última coisa que, na minha opinião, também é um desafio pra quem tem uma relação com uma pessoa gringa, né? Que é a interação com a família. Se você tem um namorado ou uma namorada que fala inglês e a família também fala inglês, não tem problema nenhum, eu acho que isso não seria um desafio. Mas no meu caso, que também é o caso de muitas pessoas que namoram com estrangeiros, é a questão de não se falarem a mesma língua. Então, por exemplo, a família do Mark é da República Tcheca e eles só falam tcheco, eles não falam inglês. Então toda vez que eu vou visitá-los, eu só consigo falar através do Mark, então, ou usando o Google Tradutor, né? Então, o que acontece é, eu falo em inglês com o Mark e o Mark traduz pra tcheco. E aí fica esse vai e vem, entendeu? Que aí eles falam em tcheco com o Mark traduz em inglês pra mim. Assim, é um pouco cansativo e a comunicação não é muito espontânea, entendeu? Às vezes você quer fazer uma piada e a piada, né, morre no meio do caminho porque na tradução já se perdeu. Mas fica mais complicado ainda quando as nossas famílias se encontram. Então, a minha família também não fala inglês, né? No caso, o meu pai, a minha avó, os meus tios, primos, o meu irmão fala, mas é também a única pessoa, assim, da família, meu irmão e minha cunhada. O resto todo não fala inglês. E aí, quando a minha sogra foi visitar a gente no Brasil, o que aconteceu foi, o meu pai falava em português pra mim, eu falava em inglês com o Mark e o Mark falava em tcheco com a mãe dele. E a mãe dele respondia em tcheco, o Mark falava pra mim em inglês, eu falava pro meu pai em português. Olha, eu sei que nessa confusão de tradução, né,
pela metade do caminho já se perdia a tradução, sabe? A gente tava exausto, eu e o Mark, tipo, a gente tava muito cansado, né, de ficar traduzindo o tempo todo. As piadas não tinham mais sentido. Algumas coisas que meu pai falava, umas gírias que eu traduzia pro Mark em inglês, em tcheco não fazia sentido nenhum. Então, assim, ficou uma comunicação meio capenga, né? Então, isso é um desafio, assim, quando a gente tem famílias, né, que tem línguas diferentes e ninguém fala inglês. E aí tem que ter essa tradução. Então, eu recomendo que, além de você fazer inglês, se você quiser que a sua família também tenha uma interação legal com o seu namorado e com a sua namorada, talvez eles também entrem nas aulas do Cambly ou façam, né, algum tipo de, cara, minimamente um estudo pra aprender as coisas básicas, assim, em inglês, pra ter, assim, um pouquinho só de comunicação, sabe? Essa é a minha luta com a minha família, né, pra eles aprenderem, cara, as palavras básicas que sejam, pra rolar pelo menos uma comunicação básica com o Mark. E, no caso, o Mark também tá aprendendo português pra falar com eles. Então, assim, é complicado, mas no final das contas dá muito certo. Eu tô num relacionamento de 8 anos com o Mark, né? A gente é casada há 4, mas juntos há 8. E apesar de terem esses desafios que eu falei pra vocês, né? Cultural, da língua, da família, né? Da interação da família, ainda assim a gente consegue ter um relacionamento muito saudável, muito feliz. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais de como que é um relacionamento com um gringo ou com uma gringa, né? E espero também que abra um pouquinho os olhos de vocês sobre respeito, sobre tolerância, né? Sobre aceitar que às vezes as culturas são diferentes e tá tudo bem. E também se colocar fora da zona de conforto, né? Aprender um pouco mais do inglês para poder ter uma comunicação mais saudável, uma relação também mais duradoura, né? Então é isso, se ficou qualquer dúvida, deixa seu comentário, se inscreve no canal, curte esse vídeo, né? Me segue lá no Instagram, @vidamochileira, e não deixa de aproveitar a promoção do Cambly, que só vai durar 48 horas. Clica aqui na descrição desse vídeo para você aproveitar essa promoção e esse desconto imperdível. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!